Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Ana Martins é cofundadora e CEO do Orbe, um espaço de fomento ao empreendedorismo e à inovação em Belo Horizonte, apoiado por São Pedro Valley, Banco Inter, Localiza, MRV e Rede Mater Dei. Inicialmente, nasceu conectando startups a grandes empresas e hoje o Orbe transborda a conexão. Cocria projetos e desenvolve conhecimentos através de inúmeras parcerias e, mais recentemente, criou o Orbe Academy, que inaugurou essa semana um programa que objetiva educar 100 mil pessoas em linguagens de programação em 2021, com o apoio do Inter Localiza MRV. Ana formou em Direito pela UFMG em 2015 e também levou a inovação para a área, começando a atuar como advogada especializada em startups. Curiosa, corajosa, engajada e determinada são algumas das palavras que definem a Ana que conheço. Estudamos juntas no Colégio Militar e temos boas histórias para contar, inclusive de empreendedorismo desde essa época. E é por essas e por outras que estou muito feliz de finalmente tê-la por aqui. Seja muito bem-vinda, Ana! Muito obrigada pelo convite e, na verdade, Marília, a honra é toda minha. Afinal de contas, apesar de você estar aqui para poder achar, né, para entrevistar, dar esse currículo inteiro, hoje é o quê? O seu aniversário, minha amiga. Então, eu estou aqui também para poder falar de você, viu? E aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Eu quero inverter essa entrevista, Marília, eu quero saber se você topa isso. Eu te perguntar algumas coisas da sua vida que eu te conheço, mulher, ó, não é de hoje. Tá bom, vai. Eu nem fiquei vermelha, não, mas bora lá, vamos começar. Oh, é seu aniversário! Inclusive, Então vamos, tá vai. vindo aqui agora. Vale a pena acompanhar Marília, de Organização Sincera, Marília Cordeiro. Gente, eu tive a oportunidade, a honra, né, de estudar com a Marília desde cedo, desde novinha. E nós vivemos uma jornada juntas para poder entrar no colégio militar. Apesar de a gente não ter feito o mesmo cursinho, mas todos nós, né, que entramos ali, passamos por uma experiência transformadora, de que muitas vezes o nosso melhor não é suficiente. A gente tem que estudar mais, tem que ir além. Você passou de primeira no colégio? Não. Foi facinho? Não foi fácil. Não foi, não. Né? Então, depois do colégio, fez faculdade, e aí, foi facinho passar na faculdade? Não. Você fez qual curso mesmo? Engenharia Civil na UFMG. Pois é, gente, bem Caxias, igual eu. E engraçado, né, Marília? A gente acha que a nossa vida vai ser linear, né? Pelo menos foi esse o sonho que venderam para nós. E eu e você somos a prova viva de que a vida não é linear. E, na verdade, a aventura, a alegria e até mesmo esse momento, assim, exciting. Como é que a gente pode... Ai, gente, tipo, sua audiência vai me achar insuportável. Excitante, sabe? Tipo, alegre, muitas vezes, é exatamente nessa não linearidade, nesse momento em que a gente acha que vai estudar, fazer colégio militar, porque vale a pena você... Não sei se te falaram isso na época, né? Vale a pena a gente fazer o colégio militar e repetir um ano, porque você vai passar de primeira na federal. Aí depois você fizer a federal, tem emprego garantido. Essa era a promessa, de fato. E assim, de certa forma aconteceu. A questão é que essa não é a receita da felicidade, é ou não é? É verdade. Passar no colégio, entretanto, foi muito bom, né, Ana? Eu acho que trouxe muitas alegrias pra gente. Pra mim foi, assim, uma época que eu guardo com muito carinho. Com certeza é aquela coisa assim, a gente era feliz e sabia, né? Eu acho que é um momento, assim, da nossa vida. Super, super. E no colégio, desde o colégio militar, gente, a Marília já desenvolveu aspectos de liderança. Impressionante. Nós lideramos juntas o que mesmo, Marília? Gente, eu e Ana, tipo assim, a gente viu que o colégio estava meio parado, entendeu? Porque no colégio militar a gente usa farda
e a gente vai ganhando alguns símbolos na farda, né, representando aí as coisas que a gente faz, ou os nossos méritos. E aí os alunos, quando chegam no colégio, entram também com uma nota de comportamento, né? E essa nota, dependendo aí do seu comportamento, ela vai diminuindo até você ser convidado a se retirar do colégio, ou ela vai aumentando para realmente te mostrar ali, né, te conduzir ao que é certo. E a gente ganhava, quando tinha nota 10 de comportamento, um emblema, né, de Legião de Honra. Só que esse emblema, ele era só isso, né? Até então era só aquele emblema que a gente colocava na farda, e aí não tinha muita coisa, muita graça. E aí eu e Ana nos unimos para movimentar, a gente foi lá conversar com o coronel, com o comandante, não, porque a gente precisa fazer alguma coisa para os alunos da Legião de Honra, porque isso representa muito, e tudo, e a gente começou a organizar uns cafés da manhã, organizar alguns eventos aí para esse pessoal, e eu fiquei sabendo, Ana, depois, quando eu fui facilitadora na Fundação Estudar, que a gente deixou esse legado lá, porque depois os meninos continuaram, e eu não sabia também, achei muito legal. Coisa boa de se ouvir, né? Tanto tempo depois, o que já tem mais de 10 anos, né? Sim, nossa, tem com certeza tem mais. Você lembra no colégio militar, quando chegava aquelas turmas de 10 anos de formada, a gente olhava assim, nossa, seus velhos, tipo, é a gente agora. Enfim, continuando aqui, gente, Marília, em seguida, passou na Federal, né, a tão famosa, né, Federal, fez faculdade de Engenharia Civil. E como é que foi esse momento dentro da faculdade? É um momento linear? Tipo assim, vou fazer uma matéria, eu sei exatamente o que eu quero, me prepara para o mercado. Você, sim, como é que foi esse momento de faculdade para você? Essa Ana, gente, sério. Tô rindo aqui até agora. Não, a faculdade foi um momento, eu acho que muito desafiador, assim, porque a gente sai de um colégio onde tinha uma estrutura muito boa e onde a gente sabia mais ou menos o que fazer, né? Você estudava, você ia bem. Teoricamente, era mais ou menos isso, você sabia o que fazer. E aí, quando a gente entra na faculdade, não tem muita regra, você tem que, né, ser autodidata, você tem que aprender por conta própria, você tem que saber quando ir ou não nas aulas, você tem que saber o que é mais importante. Então, assim, foi um momento de muita aprendizagem para mim, e eu fiquei muito... Foi quando eu aprendi também a ser menos perfeccionista, sabe? Porque eu comecei esse caminho lá, porque eu entendia que o meu máximo era passar, sabe? Muitas vezes na engenharia era tipo assim, não existia mais esse negócio de 8, 9, 10, não. Era 60 maravilhoso, uhul, passei, entendeu? Então, assim, para eu ter que recriar isso dentro da minha vida, eu que era uma, né, aluna ali, Legião de Honra, que era graduada, que tinha Lamar de vez em quando, para eu entender esse sistema foi muito difícil, e não era simples, assim, né? Todo o processo era muito desgastante na faculdade, e a gente não sabia também se a gente estava fazendo a coisa certa, né? E aí vai passando os anos e você fica assim, caramba, mas eu pensava que até essa altura eu já ia saber o que eu gosto e tudo, e fica muito nebuloso. A UFMG, apesar de ser uma instituição assim extremamente rica em termos de conhecimento, de conteúdo, ela não te incentiva muito ao trabalho, né, ao mercado de trabalho. E aí, eu posso falar pela engenharia civil, né? E aí, assim, a gente sentia muito essa necessidade, essa falta de, tipo assim, afinal de contas, de tudo isso que a gente está vendo, o que a gente realmente vai colocar na prática, o que a gente vai usar? E assim, é muito louco isso, quando eu fui fazer, né, pelo Ciências Sem Fronteiras, o intercâmbio para os Estados Unidos, e eu vi que lá eles já vão trabalhando ali, né, eles têm aquele summer job e tal, então todo verão, que são 3 meses, eles já ficam ali trabalhando, eles entendem muito mais, e até os próprios professores, eles já direcionam para o que você vai precisar, então você já aprende ali com aquela ferramenta que você vai aplicar no dia a dia, não precisa, assim, se você errou uma vírgula da prova, você tira 0, porque o professor falou que senão você vai derrubar um prédio, sabe? Tipo assim, você sabe que isso não vai acontecer na vida real, porque você vai ter programas para te auxiliar. Então, assim, quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito interessante ver essa outra perspectiva e ver que eles são mais eficientes nesse aspecto, mas que o nosso conteúdo e o nosso ensino eram muito melhores do que os que eu tive a oportunidade de ter contato. Contudo, eles eram mais eficientes, eles eram mais focados no que interessava, sabe? Então, essa prática faz diferença.
E esse abismo entre a teoria da universidade e depois o mercado de trabalho, quando você, né, imagina, você foi empregada na maior locadora de carros do mundo, Localiza. Aí você chegou no mercado. Você sentiu esse abismo entre a teoria e o que estava sendo cobrado? Eu não sei, na minha experiência, pelo menos, eu me senti muito perdida. Eu falei, gente, eu estudei 5 anos, levei a faculdade a sério até demais. E aí, chega no ambiente de trabalho, parece que eu não fui preparada para isso. E assim, como assim? Não era só tirar nota boa, ou então pelo menos passar? Você teve um pouco dessa angústia pós-universidade, quando chegou no mercado de trabalho? Pois é, assim, em relação à engenharia, eu trabalhei ainda, né, também numa das maiores empresas de engenharia na Mendes Júnior, na época, e lá eu pude aprender muito com as pessoas que trabalhavam lá. Então, eu tive grandes mestres de engenharia lá, e assim, aí minha cabeça falou assim, caramba, a realidade é totalmente diferente do que a sala de aula lá da UFMG. Mas quando eu fui para a Localiza, né, que foi quando eu decidi não seguir engenharia e ir para um trainee, foi muito interessante ver também esse outro lado do mercado de trabalho mesmo, e de uma empresa, uma visão empresarial. Porque quando a gente está na engenharia, assim, é outro mundo, sabe? Não é muito esse mundo corporativo, não. E aí eu aprendi muito na Localiza sobre isso, e eu entendi que apesar da faculdade não nos preparar para, em termos, né, de talvez conteúdo mesmo que o mercado precisa na prática, ela me ensinou, o que eu mais aprendi na UFMG foi ser autodidata e foi arregaçar a manga e pegar e fazer, entendeu? Porque se eu não fizesse, ninguém ia fazer para mim, e assim, e eu acho que isso faz toda a diferença no mercado de trabalho na hora que você vai trabalhar. Então, assim, para mim, foi isso que me ajudou na Localiza, foi isso que me ajudou em todos os outros lugares que eu passei. É isso que a gente aprendeu desde nova também, né, Ana? Lá, quando a gente não passou na prova, e é assim, cara, eu vou me esforçar, vou fazer o meu melhor e eu espero que isso seja suficiente. Se não for, eu vou aprender de novo para fazer melhor ainda da próxima vez. Então, eu acho que é basicamente isso. Sensacional você estar falando isso, porque essa é uma lição, na verdade, de um caráter provado, né? Algo, de uma humanidade que aguenta o mundo volátil que a gente está vivendo hoje. Então, assim, você falar o mundo hoje em dia, né, tão instável, tão, às vezes, uma zona muito cinzenta, as coisas não são tão definidas, é bem fluido, de certa forma. Se você não consegue se adaptar, se você não consegue falar assim, não, isso aqui eu aprendo, isso aqui eu me viro, e você não tem essa maleabilidade, você jamais estaria aqui, não existiria nem organização sincera, né? Se for ver isso. Mas nós vamos chegar lá. Calma que teve umas startups antes, Brasil. Nós vamos entrar nesse assunto. Meu Deus, não vai dar tempo de te entrevistar, mas tudo bem. Tô preocupada. Não, já vamos terminando aqui, gente. Gente, é o aniversário da Marília. A gente, vocês todos que estão aqui, fica vendo, né, essa mulher tão estruturada, tão assim, profissional nas redes sociais, para chegar até aqui, gente. E tudo que ela faz é muito verdadeiro, viu, gente? É de coração e é assim com alma. Ela coloca a sua alma nisso. Mas para chegar até aqui, né, para construir tudo o que vocês veem hoje tem uma história sensacional e eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de conhecer. Então hoje é seu dia e a gente quer te conhecer mais. O povo quer Vamos lá. saber. Mas enfim, só entrar um pouco nessa parte da sua transição, assim, da gente falar um pouco da não linearidade das nossas carreiras. Você estava num caminho, assim, de certa forma tradicional, né? Poxa, fiz uma boa escola, ensino fundamental, ensino médio, entrei numa ótima universidade, em seguida consegui galgar, né, dentro da empresa, uma admiração, tinha de tudo para ter uma carreira corporativa super bem sucedida. E aí, como que tudo isso chega em organização sincera? Não, esse é um pitch difícil de fazer em 1 minuto. mas então, basicamente, eu acho que desde que eu me formei, eu fui picada pelo bichinho do incômodo, do tipo assim, caramba, onde que eu vou ser feliz? Onde que tá meu propósito? O que que eu gosto de fazer? E não necessariamente aquele propósito que corrói, mas assim, muito, o que que faz sentido eu fazer? Onde que eu posso aplicar a minha energia de forma que vai brilhar meus olhos e que eu vou fazer diferença, sabe? Então, assim, isso me Então, millennial, incomodava. né?
É, Foi é muito legal. isso foi em todos os livros. Foi muito. Só, desculpa te interromper, mas é porque nesse momento que eu estava assim, buscando esse propósito, não sei o que, nananã, eu comecei a ler livros sobre gerações, estudos geracionais, que eu achava que tudo era só comigo. Quando eu fui ver que isso era um negócio assim da geração de uma forma geral e que existia um comportamento similar ali por causa do momento histórico e tudo que a gente viveu, foi tão reconfortante. Eu falei, gente, é isso aí, é a vida. Isso é normal. E foi por Né? isso que a gente se reencontrou na Fundação Estudar, né? Porque a gente estava ali naquele momento e a gente, ai, que bom compartilhar e ver que todo mundo aqui pensa a mesma coisa e tá sentindo isso. E foi assim, né? Mas, Ana, uma coisa é sentir, outra coisa é ter coragem e ação para fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, que bom que nós duas estamos aqui hoje por causa disso, porque apesar das dificuldades e de toda aquela insegurança que a gente sente muito ali naquele período, e apesar também da gente ser milênio, mas é um milênio mais velho ali, porque a gente chegou a conhecer essas oportunidades que a galera hoje tem com 10, 15 anos, a gente conheceu com 25, sabe? Quando a gente formou, que o mundo do empreendedorismo se abriu para todo mundo. Quando a gente, na formação, eu não sabia que era startup ainda. Então, assim, eu só fui conhecer isso, de fato, quando eu fui desbravando para entender o que era que estava rolando e, assim, como que eu poderia me encontrar. E eu gostava de trabalhar na Localiza, assim, eu aprendi muito, como eu falei, sobre essa outra visão, a visão corporativa, né, a visão de negócios, porque até então eu só tinha uma visão realmente mais voltada para engenharia e projetos. Contudo, eu ainda sentia que eu queria fazer mais, né? Eu tinha essa vontade de criar, de realizar e tudo. E aí eu descobri o movimento de startup em BH na época, né? Em 2015, 2016. E eu me apaixonei por aquilo, assim. Eu falei assim, caramba, eu acho que é isso. Eu preciso ter uma ideia e eu vou ter uma startup e vai ser isso, assim. E aí naquela visão inocente mesmo, num primeiro momento. Mas, assim, eu realmente, como, né, quase tudo que eu pego para fazer, eu realmente pego e vou fazer direito. Então, assim, você quer fazer isso mesmo? Então vamos estudar, vamos entender. Comecei a participar, fiz Startup Weekend, né? E aí lá conheci meu mentor, conheci uma galera, e aí eu comecei a desenvolver uma ideia de fato e comecei a criar uma startup. Oi? Eu até participei de um grupo que a gente ajudou a criar o nome da empresa. Era mais ou menos o que a ideia mesmo? Gente, ela não deixa passar uma. Antecipei, que chamava, e a ideia era facilitar pagamentos em estabelecimentos que funcionassem com fichas, né? Então, assim, pré-pago. Então, tanto para espetinhos, para festas, né? Então, é muito interessante que as pessoas comprem e fiquem com aquela ficha virtual e possam ir gastando durante. Então, para a gente não ter que enfrentar fila, para não ter que ter nenhum trabalho, eu olhava assim para o caixa, para a figura do caixa nos estabelecimentos, eu falava assim, gente, por que hoje, né, na época em 2015, 2016, a gente precisa ter um caixa, sendo que é tudo eletrônico? Então, eu falei assim, está perdendo, né, esse funcionário não precisa estar aqui, esse tempo que a gente está na fila não precisa existir, então eu comecei a trabalhar em cima dessa ideia, era uma ideia bem legal, assim, eu realmente acreditava muito nela e me empenhei em desenvolvê-la por um tempo, foi super legal. Então, eu comecei a trabalhar, né? Eu era trainee na Localiza ao longo do dia e à noite na startup. E eu fui fazendo isso ao longo de um período bom, assim, pelo menos 6 meses, até que chegou uma oportunidade de investimento. Então, quando chegou a oportunidade de investimento, a premissa era que eu fosse dedicação exclusiva. E aí meu mundo mudou, assim, eu falei, caramba, chegou a oportunidade que eu queria, o que eu estava buscando, eu acredito muito nisso, eu acho que é um caminho que eu preciso percorrer, até para, se não for, eu ter certeza que eu testei e tentei de fato. E eu lembro de te ligar, né, na época eu falei assim, ai, Ana, como é que eu analiso mesmo uma proposta de investimento? Eu acho que eu não sei. E aí foi muito legal, porque assim, conversei com a Ana, conversei com outras pessoas, até com o Israel Damélios, ele me ajudou, foi super legal, assim, essas conversas. E enfim, resumindo, né, eu acabei não aceitando a proposta, mas eu aceitei o que implicava dessa proposta. Então, eu resolvi assumir o risco e pedir demissão da Localiza para tocar essa startup como se eu tivesse recebido o investimento.
E foi a fase mais louca da minha vida, sem sombra de dúvidas, porque eu achava que eu estava preparada, porque realmente eu me preparei por 6 meses, eu desenvolvi, eu conhecia muita coisa, mas eu não conhecia o que era empreender sozinha. Né? Então, apesar de eu ter uma sócia, ela era muito de TI, assim. Então, a galera de TI tem um perfil bem TI, que é, né, fala pouco e desenvolve o programa, tipo assim, eles, né? E aí eu precisava de tomar muitas decisões estratégicas. Eu que já tinha acostumado ali, desde a época do estágio, mais a Localiza, a ter um salário caindo todo mês e depois começar a vir só vermelho, né? Só sai, só sai, só sai. E apesar de ter a contribuição, né, que eu falo que o investidor anjo meu foi meu pai, porque ele me deu condições de fazer isso. Então, assim, meus pais, né? Então, apesar de morar em casa e tudo, era muito louco eu não ter a liberdade financeira que eu tinha naquele momento e eu só ver... Galgado isso, né? De certa forma, você já tinha galgado isso, né? assim, não total, mas... Financeira, né? Gente, a vida é feita de sacrifícios. Eu tô pedindo para ela contar essa história, porque hoje a gente vai lá, olha esse sucesso, parada de sucesso aqui, ó. Marília. Quantos seguidores? Está com 18 mil, 17 mil seguidores. Não tá, não. Tá sim. Não, Ana. Aqui, ó. 12 mil, gente. 12 mil seguidores, lançando curso, dando palestra. Ah, tô no Sebrae. Ah, tô não sei o quê. Por trás, gente, é claro que a gente tem que celebrar as coisas maravilhosas que acontecem com a gente. Eu acho que você tinha que mostrar era muito mais. Você tá muito tímida nesse Instagram, entendeu? Brincadeira, fica à vontade, seu perfil. Mas, assim, a gente fica vendo tudo isso. Olha o que ela teve que passar mesmo para poder desenvolver as habilidades que Marília tem hoje. Gente, quando ela fala que está completando 30 anos, tem que celebrar muito. Essa década que a gente viveu foi a década mais maluca da nossa vida. Essa foi a década que ela saiu do colégio militar, passou por tudo isso que ela contou e agora está aqui com essa empresária maravilhosa que eu super admiro. Parabéns, Marília. Não quero mais monopolizar essa entrevista, mas eu não poderia deixar de prestar essa homenagem, assim, sabe? E permitir com que tantas pessoas que estão chegando agora, que admiram muito o seu trabalho, saibam que tudo foi feito com muito suor, com frustração. Tem lágrima envolvida em todas as histórias, gente. Às vezes, afasta de uma amizade ou outra, não porque quer, mas porque está focado em algo e isso dói na gente. Quantas noites sem dormir, às vezes perde um tempo com família. A Marília é super família, ela ama a família dela, mas quantas ela teve que abrir mão? Uma viagem, alguma coisa, dar algum curso. Não é fácil, né? Não é simples. Tem 30 anos, Marília, aproveita. E eu tenho certeza que essa próxima década vai ser muito mais interessante, muito mais animada e de consolidação, de reputação, de profundidade. E anotem aí, gente, Marília Cordeiro está só começando. Maravilhosa! Muito obrigada, Ana, muito obrigada pelo carinho. É legal que, através das palavras da Ana, ela foi falando sobre mim, mas tem muito sobre ela também. E é bom que vocês vão conhecendo a gente, conhecendo que, né, porque realmente é uma amizade aí desde 2003, que foi quando a gente entrou no Colégio Militar, e apesar de nem sempre juntas, sempre acompanhando o trabalho uma da outra, e a gente sempre se esbarrou, porque a gente sempre teve esses interesses em comum. Então é muito legal, eu fico muito feliz quando eu vou dar, né, os cursos da Fundação Estudar. A Ana tá lá bonitona de exemplo, gente. Eu morro de orgulho e eu falo, minha amiga, tá? Eu tava conversando com ela outro dia e várias vezes eu chamo ela para ir falar para os meninos, porque, né, nem sempre ela tava lá pautada como a palestrante, mas eu falo assim, ai, Ana, mas vai, porque eles vão gostar muito de te escutar, porque ela é exemplo também. E eu sou muito honrada, fico muito feliz, né? À toa que eu estou fazendo um movimento hoje de ação social do meu aniversário, porque eu sei que eu conheço muita gente muito incrível. Vocês podem ver aqui, né, pelas entrevistas, mas também essas pessoas que estão mais próximas e que também me inspiram. Então, muito obrigada, Ana, por essa homenagem e por todas as palavras. Mas vamos voltar para essa entrevista. Agora eu vou ter que, né? Acho que vou mudar o nome hoje, vai ser Bate-Papo, Ana e Marília, porque ficou difícil de fazer esse de frente com a Ana Martins, mas vamos lá.
Ana, me conta um pouquinho, conta para o pessoal aí sobre o Orbe, né? Porque hoje a gente está aí inserido nesse mundo de hub, de ecossistema, de comunidade, de oportunidades. Então, assim, como que é essa convivência no Orbe? O que que é o mundo Orbe? Como que faz para se envolver com o Orbe? Perfeito. Obrigada. O Orbe surgiu exatamente dessa mesma sede que você contou na sua história, da questão do propósito. Eu queria me encontrar em tudo isso. Eu formei em Direito na UFMG, fiz 5 anos de faculdade, e ao chegar no mercado de trabalho, eu percebi que eu amava pessoas e não papéis. E eu me via ali, né, atrás de uma pilha de papel, e aquilo ali foi me angustiando cada vez mais, não era aquilo que eu queria. E uma coisa que eu sempre gostei é de articular, é de conectar. Tanto é que o case, né, que se conta lá na Fundação Estudar é muito da questão do modelo que eu criei de advocacia em rede, né? Então, eu direcionei para o público de startup, entendi que esse público empreendedor é um público que precisa de muito apoio, tem uma ideia, igual a Marília contou também na história dela, então tem uma ideia, e aí por onde que eu começo? E quando aquilo chegava no escritório, chegava ali para eu poder olhar um contrato, eu conseguia identificar facilmente alguma deficiência, às vezes no produto, no relacionamento entre os sócios, de marketing, enfim, várias questões de negócio. E aí eu falei assim, olha, gente, eu acho que eu posso ajudar essas pessoas mais do que só com direito. Então, toda startup que vier conversar comigo, eu vou atendê-los nesse modelo de advocacia em rede. O que significa isso? Você vem até mim para poder falar algo, né, do jurídico, e ao entender e identificar outras questões que podem ajudar, eu vou acionar a minha rede para te ajudar. E isso poderia gerar negócio, inclusive para outros clientes meus, que a startup vai te contratar. Então, essa questão de articular e fazer conexões já era algo muito forte em mim, né? Desde o colégio, né, Marília? Então, sempre fui essa pessoa que faz muito parte da minha personalidade ser gregária, ser essa pessoa que realmente busca trazer as pessoas para um propósito e tal. E aí, no meio disso tudo, alguns empreendedores que eram meus clientes, naturalmente começaram a falar, uai, eu não vou te chamar só para questões jurídicas, não, porque você sabe, está sempre ajudando, acionando um monte de rede para poder estar com a gente, eu vou te chamar para várias outras coisas. Foi quando eu comecei a entender alguns movimentos dentro da comunidade de startups de Belo Horizonte, e aí entender que as pessoas, elas, vamos fazer um grupo de advogados, vamos fazer um grupo de contadores, o que as empresas precisam, vamos fazer isso em bando para que a gente consiga condições melhores. E aí me chamaram para poder fazer parte desse grupo, não só dos advogados, mas também que ia ajudar os empreendedores a ter, às vezes, um lugar para poder se relacionar e viver a comunidade, uma conta de banco, que aí o banco, na época, intermédio, se abriu para a comunidade, criou a conta digital PJ, hoje é o Inter, né? Nem banco tem mais, é um app, é um super app que simplifica a vida das pessoas, então você consegue entrar ali e resolver sua vida. E aí o Orbe surgiu disso. Foi exatamente desse movimento, junto com o Inter, mais a comunidade, eu estava totalmente envolvida. Nisso o Inter já chamou a MRV, que chamou a Localiza, e surge o Orbe. Quando as pessoas falam, cada um estava na sua empresa, e eu já estava não querendo entrar tanto na questão jurídica, o pessoal falou, Ana, o Orbe tem tudo a ver com você. Você que tem que estar à frente disso. Agora que a gente já ficou 6 meses trabalhando voluntário, igual você falou, né? De manhã, à tarde, durante o dia, num trabalho, e à noite, em outro. E assim surge o Orbe. O nome é Orbe, o sobrenome é Conecta. Conectar o quê? Estamos aqui para poder conectar o universo de tecnologia, o universo de inovação, de investimento, todo esse universo que tem se transformado de forma muito veloz pela tecnologia, nós conectamos com aqueles que ainda não entraram nessa era digital. Maravilhosa. E como que é? E aí eu sei, né, gente, também, porque eu também conheço a
a história da Ana, e aí ela começou a fazer o que eu não fiz, sabe? Porque ela começou a fazer umas obras. Aí, e foi criar o Orbe, de fato. E o Orbe hoje, para quem não é de BH, para quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, é um ambiente, num espaço na Lagoinha, que é maravilhoso, assim, é um ambiente muito gostoso, né, e moderno, e tem um ambiente lá para startups, tem ambiente para café, tem ambiente para, sei lá, fazer workshop, para fazer palestras. Conta pra gente como que é, Ana. Sensacional. Da mesma maneira que um país, por exemplo, vou para Nova York, já vem o quê? A Estátua da Liberdade na sua cabeça. Existem os pontos de referência de uma cultura. E as pessoas muitas vezes negligenciam o poder do espaço físico para tangibilizar uma cultura. Então, o Orbe poderia ser uma rede virtual. No entanto, uma vez que a gente está trazendo toda uma mudança de mentalidade, de você não simplesmente digitalizar as coisas, você repetir soluções ineficazes, mas agora com uma ferramenta digital, como que eu consigo transportar as pessoas, fazer um intercâmbio para essa mentalidade, esse universo digital? Por exemplo, você pode estudar um monte de coisa sobre a cultura americana, mas é impossível você voltar a mesma pessoa, você não vai comparar em nada. Você fala, gente, vamos mudar esse hábito. Lá nos Estados Unidos é muito melhor, ou na China, enfim, onde você tiver ido. Então, Estados Unidos não se resume à Estátua da Liberdade. O orbe não se resume ao espaço físico. No entanto, isso é sim um potencializador e um símbolo do que a gente é capaz de viver junto nesse universo digital. Então, o espaço aqui, ele é lindo. Eu estou aqui no Orbe Academy, que é o nosso espaço mais recente. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas também tem o outro lado, né, o Orbe Conecta. E nós estamos no bairro Lagoinha, que foi o primeiro bairro de Belo Horizonte, e hoje ele precisa urgentemente ser ressignificado aqui na cidade. Ele já foi um bairro boêmio, de muito movimento, muita cultura, e hoje, infelizmente, vem sendo assolado pelas pessoas que estão em situação de rua, o tráfico de drogas. Então, da mesma maneira que aconteceu nos Estados Unidos, em Israel, em Londres, em que a comunidade de tecnologia, pelo fato de crescer muito rápido e adensar riqueza, é capaz de mudar a realidade social, o Orbe veio para cá. A gente saiu da região centro-sul, que é a hype aqui de Belo Horizonte, exatamente para ocupar novos espaços da cidade e assim trazer desenvolvimento de uma forma mais acessível. Perfeito. E conta pra gente, então, que tá todo mundo curioso sobre o Orbe Academy, que você lançou aí essa semana. Conta pra gente como é que é essa novidade. Legal. Igual você comentou no início, o Orbe surgiu, e eu também acabei de falar, né, com Localiza MRV e Inter. Hoje em dia, a gente já tem outras empresas junto conosco, como a Rede Mater Dei de Saúde, os colégios agostinianos, né, a SIC, Sociedade Inteligência e Coração. Temos também Bamac Máquinas e Patrimar. Quando a gente está aqui com todas essas empresas, mais dezenas de startups que já passaram por aqui, hoje a gente está com 20 startups no nosso portfólio, vamos lançar agora um novo produto membro, em que outras startups poderão facilmente se conectar aqui ao Orbe e usufruir da nossa rede. Algo que nós percebemos é que falta mão de obra em habilidades digitais. E detalhe, pessoal, quando eu falo de habilidades digitais, pessoal, né? Não sei que eu tô te pensando. Marília, quando eu falo aqui o pessoal tá escutando, ué. O pessoal tá ouvindo, né? Marília, quando eu falo aqui de habilidades digitais, eu não tô falando só daquela pessoa que vai lá programar. Eu tô falando de um social media. Eu tô falando de alguém que consegue vender bem um produto digital. Eu tô falando de alguém que consegue liderar equipes que desenvolvem produtos digitais. Eu estou falando Tem muita também... escassez mesmo nisso. Não, é surreal. Por quê? Lembra que eu acabei de falar? A solução e o futuro não está em digitalizar as coisas, mas é pensar soluções através de ferramentas digitais. É totalmente diferente você fazer algo pensadamente digital, algo que você identifica o problema e percebe as ferramentas digitais e você resolve esse problema com isso. E não, por exemplo, eu resolvo
sei lá, uma relação entre pessoas, né, entre duas empresas, através de um contrato. E aí o contrato, ele é físico hoje em dia, pode ser digital, mas enfim, ele é físico, eu vou lá e assino aquele contrato, e aí, o que é digitalizar uma solução? É você ir lá e fazer o ClickSign, DocuSign, por exemplo, você vai lá e assina digitalmente. Você digitalizou a solução. Agora, você sabia que, não sei se todo mundo que vai nos ouvir sabe disso, através de blockchain você consegue firmar acordos sem precisar de contrato nenhum. Isso é uma solução pensadamente digital. Eu não estou simplesmente digitalizando um papel, eu estou entendendo todas as ferramentas que existem e olhando para aquele problema, que é o problema de confiança. Eu preciso saber se você quebrar esse acordo comigo, o que vai acontecer? Onde é que está escrito isso? É possível você fazer isso através de outros meios. Então, o Orb Academy, ele vem para suprir uma necessidade mais anterior ao fomento em si, que é a falta de mão de obra. E aí, nós estamos iniciando esse ano, né, esse espaço maravilhoso que foi construído. Inclusive, modéstia à parte, não existe espaço em Belo Horizonte. Então, se o pessoal quiser fazer workshops realmente num espaço que potencialize a mentalidade digital, o Orb Academy é o lugar. É lindo E mesmo. é muito legal, né? E aí, essa semana está sendo o lançamento, fevereiro é o mês do Orb Academy, e a gente está iniciando em grande estilo, com um programa que está mexendo com o meu coração e está falando assim, Ana, é por isso que você ralou pra caramba, porque você chegou até aqui, junto com todas as empresas. Saca só, estamos lançando essa semana um programa chamado Orb Academy Tech Boost, em que vai distribuir para todo o Brasil e até fora. Na live ontem da Localiza teve gente do Uruguai participando. Nós Caramba, vamos que legal. disponibilizar 100 mil bolsas de estudos gratuitas para qualquer pessoa que queira estudar linguagem de programação. O Inter está lançando um bootcamp com uma linguagem que, inclusive, não vai ter esse gap de mercado, não, que a gente comentou lá atrás, não, tá? A TI do Inter sentou e falou: nós precisamos de gente que saiba disso. E aí as pessoas vão estudar e no final o RH do Inter vai estar lá, ó, de butuca. Vai estar lá olhando. Maravilhoso, uai. Não só do Inter, da Acelerando Rede. processos. Exatamente. Então, nosso objetivo é iniciar um processo de conscientização, primeiro ponto, conscientizar a respeito das carreiras de tecnologia. Segundo, iniciar as pessoas nessa carreira, então, através da formação, a pessoa também pode ser iniciada nessa carreira. Terceiro, se a pessoa for avançando no bootcamp, a gente incentiva fortemente que vá até o fim, ela vai ter uma formação. E é claro, depois ela pode continuar estudando e ter uma especialização. Ao final, nosso objetivo é realmente ter pelo menos 1.000 pessoas prontas para serem contratadas. Só na comunidade Orb, já finalizando, para o pessoal ter uma noção, só na comunidade Orb nós temos mais de 500 vagas em aberto que não são preenchidas. Você tem Olha noção? só, é muita coisa. No momento onde a gente fala, né, de pandemia, de dificuldade de trabalho, onde muitas pessoas, né, perderam seu trabalho, então, assim, existem 500 vagas que não são supridas por falta de habilidade, por falta, né, de conhecimento. Que bom que a gente está vendo aí um grande movimento aí pelo Orb Academy, enfim, esses movimentos que a gente percebe que estão existindo porque tem, né, tem necessidade, tem abertura de mercado, e a gente precisa, de fato, entender isso, investir nisso, porque o futuro está aí. Então, assim, galera, né, se liga nessas oportunidades mesmo, porque tem muita coisa legal. Eu mesmo, né, eu sou uma propagadora muito dessas ideias, eu falo muito porque eu tenho contato com muitos jovens ou com mães de jovens, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, dá uma olhada nisso, fala para o seu filho aprender uma linguagem computacional, pelo amor de Deus, porque assim, vai ser importante, né, gente? É o futuro inglês da nossa época, e assim, é algo que realmente abre portas, abre caminhos, e que não necessariamente você precisa trabalhar só com isso, por exemplo, mas que saber e ter esse tipo de conhecimento enriquece muito. Então, fico muito feliz, e mais feliz ainda de ver, né, que estão sendo ofertadas bolsas.
e assim proporciona realmente essa educação para tanta gente que precisa e que não tem condições. Então, que bom, fico muito feliz, parabéns pelo seu trabalho, tá arrasando. E aí, quem quiser conhecer mais, eu vou deixar aqui o site do Orbe para vocês olharem também, e enfim, a gente vai falar mais disso depois. Mas, para finalizar, né, porque senão a gente fica aqui conversando até amanhã, Ana, só me tira uma dúvida, porque eu acho assim, que muita gente que talvez te acompanhe tenha, que é assim, como é que é conversar diretamente com Eugênio Mattar, Rubens Menin e tantas outras, né, celebridades do mundo empreendedor, vamos dizer assim. Mas, de fato, pessoas, né, de renome que também têm um tempo curto ali, mas que são preocupadas e que são pessoas ali, muito influentes também. Como que é isso, assim, para você? Olha, é uma honra, viu? Sendo bem sincera, é uma honra, porque o Rubens, o Eugênio, eles não herdaram um império, vamos dizer assim, eles construíram isso. Uhum, é Então, verdade. são pessoas extremamente humanas, que conhecem a dor humana. E, assim, é de uma humanidade que me faz crescer também como ser humano. Então, é uma honra, eu tenho noção disso, eu tenho noção de que são pessoas assim com as quais eu posso aprender coisas que às vezes não vai estar escrito aí nos YouTubers, né, nas redes sociais da vida. Então é muito, muito legal. São pessoas, inclusive nessa pandemia, achei bom você trazer essa pergunta, porque nessa pandemia, Marília, num momento de tanta instabilidade, você acredita que eu fui recorrer à história desses empreendedores? Não foi ligando para eles, nem conversando, mas foi no YouTube mesmo. Uhum. E noção quantas crises o Eugênio já enfrentou, o Rubens já enfrentou. Teve uma das entrevistas que o Rubens deu, que ele conta que acho que foi em 82, 89, sei lá, alguma coisa assim, o Brasil passou por uma crise que ele passou 40 dias praticamente sem dormir, porque ele não sabia como é que ele ia pagar o salário dos funcionários. Sim, sim, a década Então, perdida foi. assim, são pessoas que ensinam para nós a construir as coisas com paciência. Não é de uma hora para outra. Localize surgiu em 73, auge da guerra do Yom Kippur, crise do petróleo. Certa vez o Salim falou assim para mim: Ana, o pessoal me achava louco, porque as notícias era que o carro, a gasolina ia acabar, porque não ia ter petróleo, era isso que corria, né? E Uhum. criando um rent-a-car, tipo assim, um negócio de aluguel de carro, gente. Hoje o pessoal fica aí, ai, as a service. Ele tá no car as a service, né? De hoje, né? Então, Uhum. interagir com essas pessoas tem me ajudado a ter mais prudência, paciência e, e também esse senso das coisas que realmente importam na vida, sabe? Sim, é É bem muito legal, legal. é bem É muito... legal. Não é um contato daily basis, assim, every day, mas é bem interessante, no Sim. bom sentido. E também eu também fico muito feliz e, enfim, acho muito importante também, porque, de certa forma, você está representando a nossa geração, você está representando as mulheres e você está levando aí uma certa oxigenação para eles de forma direta, que eu sei que tem toda uma equipe, que tem toda uma preocupação, mas, de certa forma, né, o Orbe por si só e a Ana pode trazer e levar isso para eles e gerar essa troca que eu acho que é tão rica para todo mundo. Então, que bom, e saiba que você está nos representando, então, assim, força, precisando, estamos aqui. E, gente, eu poderia falar, acho que a gente tem que fazer outra entrevista com a Ana depois, porque tem vários outros tópicos. A gente queria falar também do Clubhouse, que é a nova rede social do momento, que a Ana tá falando aí que o trem bomba mesmo, entendeu? Mas assim, mas vamos focar, vamos para o próximo bloco. Bora! Quero saber, Ana Martins, como está a sua produtividade, né? Como que está a sua organização sincera? O que é produtividade para você, Ana? Me conta. Legal.
Marília, assim, fazer, né, a consultoria com você no início, né, da minha transição de carreira, tudo isso, me ajudou muito. E uma frase que você falou, eu já postei isso, eu sempre fico repetindo, e eu vou falar aqui de novo. Para mim, a produtividade está em se organizar e se perdoar. É assim que você falava mesmo? Eu acho que sim, vai. Pode, Não é? pode falar, é importante como você absorveu. Isso. Então, é você planejar e você negociar no meio do caminho, a questão das negociações, que você fala muito, e se perdoar também. Por exemplo, no meu caso, eu estou com uma equipe muito enxuta, o Orb sempre foi assim. A gente lida com grandes corporações, um volume gigante de demandas, expectativa também. E assim, eu não sou uma pessoa que nasceu com esse dom da organização, entendeu? Eu gosto assim do diálogo. Você viu, eu já baguncei o seu podcast, amiga. Olha o nível que eu cheguei, entendeu? Eu chego no podcast da organização sincera e bagunço, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, para mim, Inovação tá muito no sangue, né, Ana? É muito inovadora essa menina. exatamente. Então, para mim, a produtividade está hoje, para mim, em eu conseguir priorizar o que realmente importa. Não é fazer tudo o que eu quero, mas eu conseguir priorizar e ir até o fim naquilo que eu considero mais importante. Perfeito. E como que você lida hoje com os imprevistos? Freaking out. Enlouquecendo. Brincadeira. Minha vida é regida por imprevistos. Exato, por isso que eu Olha, eu vou perguntei. trazer um negócio aqui que me falaram e eu aplico isso para outros pontos da minha vida. Quando eu estava para casar, gente, eu sou muito bem casada, graças ao bom Deus. Vocês viram, né? Meu marido esteve aqui recentemente, Ricardo Barbosa, CEO do ZAG. E quando eu estava para casar, uma prima minha me deu um conselho. Ela falou assim: Ana, não leve as coisas a sério demais, dê risada, sabe? Tem momentos que você, assim, se faz de boba mesmo, sabe? Você cria momentos cômicos, porque isso vai dar leveza para as situações. Imprevistos acontecem o tempo todo. Eu acho que a gente deve lidar com os imprevistos com essa mesma leveza, né? Que foi me aconselhado no casamento. Boa, isso aí. Eu perguntei, né, gente, porque a vida da Ana não dá muito para planejar, né? Ela começa o dia, ela só consegue estruturar a rotina matinal dela, e aí depois disso, né, é muita coisa rolando ali. Então, eu sei disso e eu acho super legal, porque ela sabe disso, ela tem consciência disso, assim como várias outras pessoas aí, né, que essa é a função. Né, essa função de liderança, de resolver problemas, de direcionar. Então, é muito interessante entender como que é isso. Mas me conta, assim, você tem algum hábito ou alguma ferramenta que é fundamental para você, que você não vive sem, para o seu dia a dia, para resolver essas coisas, para simplificar seus processos? Sim. Hoje em dia eu estou usando o Google Agendas, sim, tudo na agenda. Esse negócio, por exemplo, um macete. Nossa, eu achei sensacional, gente. Anota isso aí. Uma coisa que eu estou gostando de fazer. O que acontece? Quando você quer marcar uma reunião, você vai e manda um horário. Aí a pessoa vai te responde: o que eu estou fazendo para agilizar minha vida? Olha o nível, né? Agilizar para marcar reunião. Eu sugiro, eu mando um e-mail fulano, estou te sugerindo esse horário e eu já vou te enviar o invite. Se você não quiser, fique totalmente à vontade, recuse esse invite, não tem problema. Mas a chance, às vezes, da pessoa aceitar é muito alta, já fica marcado, sabe? Eu não tenho que voltar para poder fazer aquilo. E se a pessoa não puder naquele horário, ela mesma pode ir lá e alocar algum outro horário e eu só vou lá e aceito. Não fica aquela troca gigante de e-mail, até falar, beleza, fechou. E aí sim eu vou lá na agenda. Gente, parece besta, mas vocês não têm noção quanto isso me economizou tempo. Foi muito bom. Então eu uso o Google Agendas, uso muito post-it, isso me ajuda muito, tudo muito visual, assim, eu coloco as coisas que eu preciso fazer, vou priorizando. Na organização do time, em termos de comunicação, para deixar as coisas mais transparentes, não ter que ficar marcando reunião demais para me atualizar das coisas. A gente implementou o Slack aqui no Orb, então os canais, as conversas, eu fico sabendo das coisas, consigo entender se as coisas estão rolando sem ficar ter que marcando muita reunião, né?
sem ter que ficar marcando muita reunião. Então, são as ferramentas, né? O Google Agendas, o post-its fisicamente falando, caderninho, gosto de anotar também, mas é aquele negócio que você sempre ensina, né? Manter as coisas num lugar só, senão você começa a se perder de tudo. Então, eu tô na fase do post-it. Tá barato, né, gente? O post-it tá mais acessível. Você lembra quando surgiu o post-it? Era caríssimo, eu achava coisa de Adorei. Mas vamos lá, para a gente finalizar esse bloco, então, gostei do que você falou. Como que você define suas prioridades, assim? boa. No meio de tantas coisas, e assim, a gente está com muitos sonhos, quer construir muitas coisas, eu defino as prioridades primeiramente na minha vida espiritual. Eu sem Deus, gente, não sou ninguém, eu preciso de um papo reto com meu Pai Celestial para poder realmente me dar esse equilíbrio, assim, sabe? Eu me equilibro nas minhas orações, na minha busca mesmo ali, na leitura, né, da palavra de Deus, tudo. Então é uma coisa que me traz esse equilíbrio. Então minha família é impressionante, assim, quando eu tô muito agitada, não consigo tomar muitas decisões, o negócio tá tenso, pode saber, tá faltando momentos, assim, de reflexão individual. Hoje em dia se fala muito de meditação, tem tudo a ver, gente. Então, você ter esse momento de você tirar os ruídos, os barulhos e você realmente entender, primeiro, o porquê de estar fazendo as coisas e ter direção, né, no meu caso. E, então, se está atrapalhando isso, eu preciso reorganizar. Família, em seguida vem a questão da minha família. Antes de me comprometer com carreira, é que, ó, eu casei para a vida inteira com o Ricardo. Então, e relacionamento exige você investir, você colocar tempo ali. E dentro das atividades de trabalho, eu vou priorizando de acordo com aquilo que afeta mais o time, primeiramente, e depois os clientes. Você fala, ai, gente, mas o cliente não vem primeiro? Uma coisa que eu aprendi. Sem pessoas boas junto comigo, eu não sou capaz de fazer nada. Então, cuidar do time é cuidar dos clientes também. Muito bem, maravilhosa, adorei os ensinamentos. Obrigada por compartilhar. E vamos agora ao nosso bloco final, De Frente com a Marília Sincera. Vamos lá. Aí eu te falo e você tenta responder em uma palavra, tá? Mais ou menos. Ana, o que te move? Fé. Quem te inspira? Ricardo, meu pai e minha mãe. Pontos fracos. Desorganização. Um sonho. Um sonho. Acho que eu já tô no crédito, eu já concretizei tantos sonhos. Não sei. Fazer tudo crescer, assim, sabe? Acho que tô numa fase de consolidação. Então, um sonho é um orbe bombar mesmo, impactar muito mais vidas. Boa. Uma viagem. Um ano sabático, mochilão, mundo inteiro, qualquer lugar. Boa. Um mentor ou mentora. Pode falar dois que têm me ajudado muito? Fala, ué. A Maria Fernanda Menin e o Rafael Menin. São pessoas sensacionais, eles têm sido verdadeiros mentores para mim nos últimos tempos. Aí o Carlos Arruda também da Fundação tem me ajudado tanto. Enfim, tem vários. Uma conquista. O Orbe, né? Uma super conquista. O Orbe Academy, onde eu tô aqui. Isso aqui eu sonhei, muita luta e tá aqui, tá de pé. Uma pessoa. Pessoa? O Ricardo, não tem como pensar. Meu Um companheiro. objetivo para 2020.
Um objetivo para 2021. Eu já concretizei, eu sobrevivi. 2021. 2021, o objetivo desse ano, um dos objetivos, né, é desenvolver mais virtudes intangíveis, né? Desenvolver mais o intangível. Eu estou muito focada nisso. Então, lealdade, domínio próprio, bondade, prudência, perspicácia, tipo assim, virtudes mesmo. Eu estou bem focada nisso. Boa. Um livro. Um livro... Nossa, eu gosto muito de ler, tem tantos livros, só um. Sabe o que eu estou lendo? Engraçado, né? Confissões de Santo Agostinho. Olha! Super clássico da literatura. O cara caiu no nosso vestibular, não sei se você lembra, caiu um sermão de Agostinho no nosso vestibular e me impressionou desde a época do vestibular. Enfim, resumindo, Confissões, porque ele vai fundo na alma humana, e como eu estou buscando desenvolver habilidades essencialmente humanas, é muito legal você conhecer a fundo a fraqueza, o desespero mesmo de pessoas que são assim ícones hoje, né, de sabedoria, de um monte de coisa de humanidade. Então, vou deixar isso aí pro pessoal. Uma frase. Uma frase. Vou falar uma frase do Designer Thinkers Group que eles me deram. Vou falar essa aqui. Inovação é um esporte de contato, não é xadrez, é rugby. Adorei. Muito bom, muito obrigada. Agora, as duas últimas, só para a gente finalizar mesmo. Quem que você gostaria de escutar batendo esse papo sincero por aqui? Olha, eu gostaria que você entrevistasse a Dani Carvalho, que eu acho que ela também tem um podcast, eu estive lá com ela, e ela é uma mulher que tem muita história e coisas para inspirar a gente, sabe? De Ibirité para o mundo, e assim, galgou lugares inimagináveis, e ela é uma pessoa sensacional. Acho que vale a pena entrevistar a Dani Carvalho. E como que as pessoas podem te encontrar, saber mais de você, ou do Orbe, de tudo isso que está rolando? Ótimo. Pessoal, vocês podem me encontrar tanto no Instagram do Orbe, Instagram, Twitter, LinkedIn, é @orbeconecta, em todas as plataformas, tem muitos textos também no Medium, vale a pena dar uma lida, acompanhar a gente por lá. E eu tô no Instagram, gente, é só o Instagram mesmo. Meu nome é Ana, com 2 N's, F. Martins, lá no Instagram, tá bom? Muito bom, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo bate-papo tão sincero e carinhoso. Um prazer tê-la aqui. Espero que volte mais vezes, não é não? Muito obrigada, Ana. Obrigada, viu? E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!